Bom dia, galera! Bom dia, professora! Eu venho por meio deste vídeo apresentar a vocês meu querido xará de sobrenome. Ninguém mais e ninguém menos. Mário de Andrade. Características marcantes de um dos maiores escritores brasileiros. Os óculos com aros redondos, a calvície acentuada, o queixo proeminente e um sorriso largo. Sem falar na forma elegante de se vestir. Este é o Mário de Andrade que conhecemos. Mas como seria a voz do autor de Macunaíma? Uma ação entre pesquisadores de universidades do Brasil e Estados Unidos recupera um único registro encontrado da voz do escritor paulistano Mário de Andrade. Deus lhe pague a santa esmola, Deus o leve. Eu gravei uma canção de mendigo escolhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos no Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior. A descoberta foi anunciada no momento em que são lembrados os 70 anos da morte do poeta e romantista do modernismo, e se comemora os 90 anos da Biblioteca Mário de Andrade, na capital paulista, uma das mais importantes do país. Mário reforçou essa ideia de uma biblioteca pública, acessível à população. Ele não fazia muita distinção entre o erudito e a população, achava isso uma bobagem. Mas o importante para esse homem era que o brasileiro tivesse conhecimento da cultura brasileira. Mário Raul de Moraes Andrade, um dos mais importantes da literatura ocidental, nasceu em 1893 na cidade de São Paulo, de uma família humilde. Formou-se em piano no Conservatório de Música de São Paulo em 1917 e no mesmo ano ficou órfão de pai e teve que trabalhar para manter-se. Nesse trabalho de professor, conheceu várias pessoas, entre elas famosos, e se tornou grande amigo de Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Na década de 30, foi diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, mas por motivos políticos, ideológicos, uma vez que ele estava na era de Vargas e ele não era muito favorável às propostas desse governo na época, acabou tendo que ir ao Rio de Janeiro e lá foi se lecionar em Filosofia e História da Arte na universidade. E, infelizmente, no dia 25 de fevereiro, em 1945, faleceu aos 51 anos de idade em sua cidade natal, vítima de um ataque cardíaco. Articulador político e agitador cultural, o autor de Macunaíma e Pauliceia Desvairada ficou conhecido por cultivar um enorme círculo de relações entre artistas e intelectuais da época. Escritor de poesias, romances, contos, era ensaísta, folclorista, musicólogo, fotógrafo, atuou não só como crítico literário, mas também crítico de arte. Trabalhou fazendo crítica musical, pesquisando a música popular brasileira. Então, assim, esse homem foi muito atuante nas diversas áreas, um grande artista, muito culto, inteligente e polimata. Trouxe muitas contribuições para outros artistas e para a formação popular brasileira durante o século passado. Uma de suas obras mais consagradas é Macunaíma, que conta a história de um herói sem nenhum caráter. Ele também foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira, folclorista e até crítico. Considerada obra-prima pelo escritor Mário de Andrade, que levou mais de 5 anos fazendo pesquisa, fazendo a antropologia mesmo, que deu origem a Macunaíma, quando ele chega para escrever, leva menos de uma semana, de 5 a 6 dias. Uma obra que levou muito tempo de gestação para que ela fosse concluída, acabada de uma vez. Em 1928, Mário inaugura uma nova organização da linguagem literária. Utiliza provérbios do povo brasileiro e aproxima a língua escrita ao modo de falar, apresentando assim uma crítica à língua culta prestigiada no Brasil. A obra apresenta humor e criatividade, o que faz com que se torne afinada com a literatura de vanguardista da época. O livro possui estrutura inovadora, não seguindo uma ordem cronológica e espacial.
Ela valoriza a cultura brasileira, ao mesmo tempo em que sobrepõe a esta traços do dadaísmo, futurismo, expressionismo e surrealismo. Em 1922, Mário publicou um livro intitulado Pauliceia Desvairada, que é uma obra de poemas que ele vai fazer em homenagem à cidade de São Paulo. E como prefácio a essa obra, ele fez um texto que foi considerado uma base para os fundamentos do modernismo, sobretudo para essa primeira geração, que é intitulado Prefácio Interessantíssimo, em que ele vai falar sobre o projeto de linguagem, de como essa linguagem popular é importante para trazer realmente uma identidade nacional para o Brasil. Acaba se tornando um carro-chefe do movimento, não só em relação à poesia do próprio Mário, mas em relação a essa primeira fase do modernismo brasileiro. Articulador político e agitador cultural, o autor de Macunaíma e Pauliceia Desvairada ficou conhecido por cultivar um enorme círculo de relações entre artistas e intelectuais da época. Escritor de poesias, romance, contos, era ensaísta, folclorista, musicólogo, fotógrafo. Atuou não só como crítico literário, mas também crítico de arte. Trabalhou também fazendo crítica musical, pesquisando a música popular brasileira. Então, assim, esse homem foi muito atuante nas diversas áreas. Um grande artista, muito culto, inteligente e polimata. Trouxe muitas contribuições para outros artistas e para a formação popular brasileira durante o século passado. O desejo de Mário Andrade era, por meio dos seus projetos e por meio de sua obra, levar o Brasil todo para o Brasil todo. Falar de todo o Brasil, a música, a cultura, folclore, para todos os cantos do país. Para finalizar, um registro em que Mário aparece ao fundo do vídeo. Nota-se que a gravação é antiga e eu espero que, assim como eu, vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse grande artista que Mário de Andrade foi.